Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Nem é boa noite, né? Ainda tá dia, então bom final de tarde, 7 horas e ainda continua dia. Como é que vocês estão? Hoje a nossa live é sobre como ensinar as crianças sobre suas emoções. Vamos falar aqui mais na perspectiva em relação à mãe, né? Como que a mãe pode orientar, ajudar, né? Modelar nesse processo das emoções das crianças. Bom, sejam todos bem-vindos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu sei que deu uma pausada aqui, acho que problema aqui por causa da internet, mas vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Se tiverem, por favor, digitem o número 1 para eu saber que tá tudo certinho aí com vocês. Pra estar me escutando e me vendo. Bom, então vou começar aqui a gente falar sobre as emoções. Eu sei que isso muitas vezes é uma das maiores dificuldades, né? Porque é muito difícil já lidar com as próprias emoções. Imagina quando tem uma pessoa que depende da gente, um ser humano que depende da gente e que não sabe nada ainda das emoções. Ele não tem essa maturidade, não tem essa inteligência para se acalmar, para saber o que fazer nos momentos de raiva. Então, tudo isso ele depende da gente. E muitas vezes as emoções são muito difíceis pra gente, né? Quando a gente tá com raiva, a gente às vezes perde a cabeça, perde a paciência. Muitas vezes a gente fala o que não quer, acaba se arrependendo depois. Então tudo isso, né, é muito difícil lidar com as emoções. Com a gente, com as nossas emoções e com as emoções das crianças também. E elas estão o tempo todo olhando a gente, estão o tempo todo nos observando para saber o que a gente faz, como a gente trata os outros, como a gente vai modelando a forma que a gente tá lidando com todas essas emoções. Principalmente as emoções que são mais intensas, né? Frustração, raiva, tristeza. Então elas estão bem atentas a essas emoções quando a gente tá sentindo. Bom, então vamos começar aqui, como ensinar as crianças sobre suas emoções. Tá aqui o meu rascunhozinho pra não se perder, né? Bom, discussão materna sobre expressões emocionais. O que significaria isso? Isso é uma forma da gente falar que se refere ao quê? Como que as mães ou a figura materna, né? Não precisa ser a mãe biológica. Eu sempre falo isso, né? E sempre vou repetir. Eu falo mãe ou figura materna. Figura materna pode ter sido a avó, pode ter sido a tia, pode ter sido uma mãe adotiva, pode ter sido qualquer outra pessoa do sexo feminino. Então, a mãe, como que a mãe ou a figura materna, ela ensina e explica as emoções para as crianças através de histórias, sabe, as historinhas dos livros que a gente tem. Desculpa, gente. Através de brincadeiras. Uma das brincadeiras é mímica, quando a gente pode estar brincando assim, cada um vai fazer uma mímica, por exemplo, de uma emoção, tristeza, outro raiva, assim ela vai aprendendo quais são as expressões, né, tanto corporal como facial, de como a gente tá se sentindo. Quando alguém tá triste, quando alguém tá com raiva, quando alguém tá feliz, quando alguém tá confuso, quando alguém tá surpreso. E também as brincadeiras, né? Falei brincadeiras, filmes, contação de histórias e como que ela modela as emoções. Como que é isso, Amanda? Como que a criança vai modelar as emoções? Porque ela tá prestando atenção em como a mãe está lidando com aquelas emoções. Então é assim que ela vai modelando. Por exemplo, uma mãe que de repente tá muito triste, tá chorando. E daí a criança tá vendo isso.
E de repente ela te pergunta, o que tá acontecendo, mãe? A criança vai lá e pergunta pra mãe o que tá acontecendo. E a mãe fala, não está acontecendo nada. Ela tá dizendo, eu não tô sentindo nada. Mesmo a criança vendo a fisionomia dela. Tristeza, tá chorando. Então a criança tá percebendo que a mãe tá escondendo as emoções. E não, né? E não sabendo lidar com aquela emoção no sentido como... de estar falando mesmo pra criança, olha, eu tô triste, eu tô chateada, mas não tem nada a ver contigo, isso acontece, todo mundo passa por essa emoção. Pra criança também entender que qualquer emoção e todas as emoções são normais, que ela não precisa tentar esconder ou ficar com medo de sentir alguma emoção. Então, como que a mãe, ela modela a emoção, vendo como a mãe lida com a sua própria emoção. Por exemplo, vou dar outro exemplo, falei de tristeza, vamos dizer de raiva. Por exemplo, uma mãe tá com raiva e tá brigando com alguém. Aí o que ela faz? Ela grita com essa pessoa, ela xinga essa pessoa, ela vai pra cima, às vezes nem encosta, nem tem o contato físico, mas faz aquela ameaça. O que tá passando na cabeça da criança? Bom, se a minha mãe, quando tá com raiva, age dessa maneira, é porque deve ser o correto. Então eu também posso fazer assim. Porque a criança não vai saber o que é certo e errado. Aí quando eu tô com raiva, eu preciso, né? Caminhar, preciso mexer meu corpo, ter aquela respiração, tomar um copo d'água, ou ter contato com a natureza, sabe? Tirar o pé, ficar descalço e tá em contato com a terra, ou na praia, o que for. Então não, a criança vai vendo dessa outra forma. Quando eu estou com raiva, eu posso fazer exatamente como a minha mãe fez, porque ela é meu exemplo. Essa é uma, né? Falei do primeiro tópico, discussão materna sobre as expressões emocionais, que é a contação de história, filmes, brincadeiras e como a criança vai modelando, vai vendo de exemplo a mãe lidar com as próprias emoções. Segundo tópico, falando sobre as emoções. As mães que conversam mais, que deixam as crianças expressarem mais as emoções, foi feita uma pesquisa. Eu já vou responder, tá, Kelly? Eu vou deixar mais pro finalzinho, então segura aí tua pergunta, que daí mais pro finalzinho a gente vai... Eu dou uns 5 minutinhos pras perguntas. Só pra gente não perder aqui a linha de raciocínio. Falar sobre as emoções. Bom, como as mães conversam, deixam as crianças expressarem essas emoções, deixa a criança falar sobre as emoções. Foi feita uma pesquisa que mães que conversavam, que modelavam, que deixavam as crianças se expressarem emocionalmente, né? Tinha uma menor chance das crianças não terem problemas de comportamento, como agressividade, mentira, violência. Então, quanto mais a criança pode expressar a emoção, quanto mais E por que eu só tô falando da mãe? Porque essa parte aqui, toda a nossa live hoje em relação às emoções vai ser direcionada para a mãe. Como que a mãe é importante nesse processo aí de amadurecimento emocional e fugiu a palavra. E para ajudar a criança a expressar as emoções, né? Principalmente as mais intensas. Então, mães que permitem as crianças verbalizarem e expressarem mais as emoções têm menos chances de problemas de comportamento, como agressividade, mentira, violência, até xingamento, né? Kelly, vou só parar aqui e fazer um parênteses que você só perguntou aqui. Mas e quando a mãe é tranquila, mas a criança é agressiva? Bom,
pra gente saber exatamente o que acontece, tem que ver o todo, né? Porque às vezes tu pode me dizer assim, ó, a mãe é tranquila e a criança é agressiva. Mas e daí? Ela convive com alguém da família que não é tão tranquila. Ou que ela também modela, ela também vê como exemplo a forma que ela está lidando, outra pessoa, né? Não só a mãe, como ela está lidando com aquela emoção. Vou dar um exemplo. A mãe é tranquila, a criança é agressiva, mas o pai não é tranquilo. Pode ser nervoso também, né? Então a criança, ela vai modelando também o pai. Porque não é só a mãe que tá ali dentro de casa. Entende? E outra coisa, quando tem algum problema de comportamento, e problema de comportamento que eu digo, agressividade é um deles, as crianças começam a ter alguns comportamentos que antes elas não tinham, tudo tem que ser investigado, gente. E tudo como? Como que essa mãe também passou durante esse processo de gestação? Porque o que acontece? Às vezes, a mãe agora é tranquila, mas durante a gestação, no parto, naquele período do puerpério, ela não estava calma. Ela teve alguma coisa. Por exemplo, a gestação dela foi super conturbada, né? Ela tava, não que ela tava nervosa, mas ela tava angustiada com alguma coisa ou preocupada. Então, assim, isso também vai refletindo no comportamento da criança lá na frente, tá? O parto dela, como é que foi? Tem dois autores que são os dois são pedagogos, são psicanalistas e são pediatras. Eles têm um livro que é muito interessante, que eles falam sobre o nascimento das crianças. E eles vão pontuando algumas situações que acontecem durante o nascimento, que eles já conseguem meio que determinar como que vai ser o comportamento da criança lá na frente. Por exemplo, uma mãe que teve um parto muito difícil. Ou, por exemplo, ela teve um parto difícil, ao invés, ela ficou em sofrimento naquele parto, né, até ganhar a criança. Então, assim, ela não foi fazer uma cesárea, ela não saiu, não parou, agora chega, tô no meu limite, ao invés de continuar. Ou a criança pode ter tido algum problema na hora de nascer também, né? E também leva em conta a gestação. Então, essas coisas também a gente tem que estar sempre atenta. Porque quando a gente fala de comportamento, o que acontece? A gente sempre pensa que é o que está acontecendo na hora. Aquela coisa imediata. Ai, teve esse comportamento, aconteceu alguma... Não. Vê tudo que já aconteceu. Por isso que é um processo demorado. Sabe? Se fosse uma coisa fácil, assim, sei o que a criança tem, então eu já sei como resolver. Não, porque a gente precisa falar com os pais, a gente precisa saber como era antes, como foi durante a gestação, até antes, que eu digo antes da gestação, né? Não só no período da gestação. Como que foi o parto? Quem tava com ela no parto? Como é que ela ficou depois, sabe, nesse período do puerpério? Ela teve depressão pós-parto? Né? Então, tudo isso vai contando. É uma criança que, de repente, os pais deixavam chorar, ia dormir, daí a criança começava a chorar, e daí não atendiam a criança, deixavam a criança chorando. A gente sabe que existem muitas pessoas que fazem ainda isso, mas não sabem o mal que causam para a criança com isso, né? Principalmente o hormônio de estresse fica elevadíssimo no corpo da criança, então ela tá naquele estado de alerta. Então ela vai dormir de cansaço, porque chorou demais. Não porque realmente, eu tô dormindo porque, né, eu sei meus pais estão ali do lado. Não é assim, né, gente? Bom, então esse foi o segundo tópico. Kelly, não sei se eu te respondi, tá? Se tiver mais uma dúvida, aí me pergunta mais no finalzinho ali, tá? Mas te fazendo, assim, uma visão geral seria isso. Porque a gente vai, né, indo
da coisa do geral pro específico, até chegar naquele ponto onde realmente aconteceu alguma coisa. E a gente vai ter que descobrir. Porque a criança não sabe dizer pra gente também assim, ó. Ai, aconteceu isso e isso me deixou muito abalada, eu fiquei traumatizada, ou tive uma perda, ou, né, tive que passar por alguma situação que a criança não soube processar. A gente consegue falar isso, mas as crianças não. Depois eu te passo, tá? Eu não lembro, mas eu posso te falar o nome do livro, tá? Aí tu vai encontrar. Se chama As Primeiras Relações. É muito bom esse livro, é um livro super antigo. Eu comprei ele, foi num sebo até, porque, ó, o livro acho que não existe mais pra comprar em livraria assim normal. As Primeiras Relações. Tem um desenho de uma criança na frente com um bonequinho. O desenho é feito pela criança. Bom, continuando aqui, gente. Agora eu vou falar de 6 formas, que são as dicas que eu vou dar pra vocês, de 6 formas de como ensinar as crianças sobre as emoções. Que são dicas assim que são fáceis da gente estar aplicando com elas. Bom, vamos falar a primeira. Imagina, Kelly, eu que agradeço. A primeira, fazer uma ligação, criar um vínculo. Como assim, Amanda, fazer uma ligação? Quando a mãe ou a figura materna faz uma ligação das emoções da criança com alguma outra pessoa. Como, por exemplo, um personagem de desenho. Ah, mas como assim, Amanda? Tá passando um desenho e de repente aquele personagem, sei lá, um coelhinho, um menininho do desenho tá super, muito feliz. Aí você fala assim pra criança: lembra quando você ganhou aquele presente aquele presente novo? Como você tava feliz? Você tava tão feliz, exatamente igual esse personagem, esse menino. A criança vai fazer essa ligação, por isso fazendo uma ligação. Ela ficou feliz quando ela ganhou o brinquedo novo, então ela teve a mesma emoção que ela tá vendo agora desse bonequinho, que é a felicidade. Sempre muito importante, tá? Essa é a primeira dica. Vamos pra segunda dica. Deixa eu só ver aqui se eu não pulei. Não. Expressar sua própria emoção. Lembra que eu falei que isso é muito importante? Quando eu disse ali... quando eu disse antes, né? Assim... a mãe tá chorando, tá triste, mas ela fala pra criança assim: eu não tenho nada. Não tá acontecendo nada. Não é esse recado que a criança tá recebendo. Porque ela tá dizendo: tá, mas... Isso não tá encaixando, né? Não é isso que eu tô entendendo. Porque minha mãe chora, mas ela disse que não tem nada. Se alguém chora, é porque tem alguma coisa. Não que ela vá fazer toda essa elaboração no pensamento, tá? Mas a mãe tá escondendo a emoção ou tá dizendo que não está acontecendo nada. Eu não vou falar pra você o que eu tô sentindo. Então, expressar sua própria emoção. Quando a mãe ou a figura materna fala sobre a sua emoção em uma determinada situação. Por exemplo, vocês estão vendo um álbum de fotos. Aí a mãe olha uma foto que vocês tiraram nas férias do ano passado. E daí nessa foto tá todo mundo muito feliz, tá tomando banho de piscina ou o que for. Aí a mãe fala assim, ó: essa foto das férias que a gente tá tomando banho de piscina, ela me deixa tão animada, tão feliz, que eu queria estar agora tomando banho de piscina, de tão feliz que eu fico vendo essa foto. Ela tá expressando a emoção pra criança. Ela tá dizendo: quando eu vejo isso, me deixa feliz. Como ela pode fazer também o contrário. Quando eu sei que, por exemplo, o papai tá doente, ou a vovó, o titio, o que for, eu fico muito triste, porque eu não quero que as pessoas que eu amo estejam doentes, estejam, né, machucadas. Então você tá falando da sua própria emoção e dizendo por quê.
e validando também para a criança. Olha, é natural a gente ficar assim. Eu sinto, a vovó sente, o papai sente, o vovô sente, ou o maninho sente, o irmão, né? Se for mais velho, mais novo. E você também sente, e não tem problema nenhum. Essa foi a segunda, né? A terceira. Eu coloquei aqui como provocar, mas vocês já vão entender. Provocar uma discussão sobre as emoções. Quando eu digo discussão, é uma conversa, tá, gente? Provocar uma conversa sobre as emoções. Desculpa, gente, só um minutinho. Como é que é provocar uma conversa sobre as emoções? Quando a mãe ou a figura materna, ela questiona sobre as emoções da criança, mas não de forma negativa. Ela não fala de forma assim, tentando fazer a criança se sentir mal pelo que ela tá sentindo. Não dessa forma. Então, por exemplo, vocês estão vendo um desenho ou um filme. Deixa eu ver um filme aqui que eu lembre. Bom, não vou lembrar, agora não vai vir nenhum na minha cabeça, mas tá. Quando vocês estão lendo uma história, ou vendo algum desenho, ou vendo algum filme, você pergunta pra criança como aquele personagem deve estar sentindo. Como que ela acha que aquele personagem tá sentindo? Por exemplo, vocês estão ali lendo a história e de repente tem uma menina. E essa menina tá assim, muito brava. O que você acha aqui que essa menina tá sentindo? Você sabe me dizer que emoção será que tá passando ali? Por que ela tá assim? Talvez ela não saiba te responder o porquê, mas ela pode dizer, a menina tá com raiva. Outro exemplo. O que você acha que está acontecendo com a personagem nesse momento da história? Como ela deve estar se sentindo? Por exemplo, passaram por uma outra folha e a menina tá assim, de assustada. Como que você acha que ela tá se sentindo aqui, nesse momento aqui da história? Aí você pode ir passando a história de novo, porque daí a menina pode ir mudando de emoção e você vai mostrando pra criança que aquela emoção não vai ser pra sempre, como não é pra ninguém. Então ela tá triste uma hora, mas depois ela fica feliz, depois ela pode ficar com raiva. Imagina durante o dia quantas emoções não passam pela gente e quantas não passam pelas crianças. Bom, essa é a terceira. Deixa eu ver só se é a terceira. 1, 2, 3, tá. 4. Falar sobre as emoções de outra pessoa. A gente tava aqui só dizendo de um personagem, de um desenho, de um filme ou de uma história ou da própria emoção. Mas aqui não, agora falar sobre as emoções de uma outra pessoa. Quando a figura materna faz alguma hipótese, ou seja, sobre o motivo de determinada emoção. Ai, Amanda, como assim? Um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Olha, talvez ela esteja triste porque o seu gatinho tá doente. Então assim, ó, ela não sabe se tá triste, mas ela tá fazendo uma hipótese de como aquela menina deve estar se sentindo. Ó, talvez ela tá triste, ela esteja triste porque o gatinho dela tá doente. Ou então pode falar de outra forma. Olha, eu acho, talvez ela esteja com muito medo, porque o quarto dela tá muito escuro. Então parece que ela tá sentindo medo. Você tá dizendo como a outra pessoa deve estar se sentindo. Ou seja, a criança vai olhar a expressão da outra pessoa. Ela vai estar lendo as emoções da outra pessoa. O que é muito importante para todo mundo, né? Que isso também faz a gente ter empatia pelas pessoas, sabendo o que as pessoas estão passando, como elas estão se sentindo naquele momento. Então essa é a 4, falar sobre as emoções de outra pessoa. Gente, essas dicas podem ser colocadas em práticas a todo momento, porque se tá vendo desenho, se contou uma história, pode dar todos esses exemplos que a criança vai estar interagindo e você vai estar falando muito, expressando bastante as emoções. E a criança vai estar se sentindo segura também para expressar as dela. Bom,
5, quinta dica. Fazer ligação entre emoção e atributo físico. Como assim, Amanda? Bom, já vou falar. Quando a mãe ou a figura materna, ela faz uma conexão entre um comportamento e uma emoção. Aqui eu tô explicando para depois dar o exemplo para ficar mais fácil. Então a figura materna fez uma conexão, uma ligação entre um comportamento e uma emoção. Como? Um exemplo. Quando as pessoas ficam tristes, geralmente choram. Então tá dizendo que o comportamento da pessoa foi chorar e a emoção é estar triste. Ou ela deve estar muito feliz, porque ela tá muito sorridente. Olha o sorriso dela. Então quer dizer, o comportamento dela é de muito sorridente. Ela tá muito, tá estampado no rosto dela. O olho tá brilhando, o sorriso tá, eu ia falar, mas agora esqueci que palavra que era. Mas tudo bem. Entenderam, assim? O sorriso tá ali estampado, no rosto. Então, o comportamento, ela tá sorrindo, tá com o olho brilhando. E a emoção, ela está feliz. Ou, por exemplo, olha, quando as pessoas ficam com medo, às vezes elas querem correr. Querem sair de perto do que tá acontecendo. O comportamento dela, qual é o comportamento? De fuga, vai correr. E a emoção? Medo. Então, tá fazendo essa conexão, assim, essa ligação entre a emoção e um atributo físico. Um comportamento, de outra pessoa. E pode também fazer com a criança. Por exemplo, a criança tá frustrada. Daí você fala, olha, eu vejo que quando você fica muito frustrado ou muito frustrado, você fica assim, mordendo o lábio. Porque você tá muito frustrado. Então você tá falando um comportamento com uma emoção. E pode estar também, mostrando pra criança como ela vai reagindo em determinada nossa, gente, com determinada emoção. Opa, desculpa, gente. Só dei um chute aqui, mas tudo bem. Continua em pé. O que eu ia falar? Me perdi agora. Dei um chute no negócio aqui e me perdi. Tá. Essa foi a quinta. Então, vamos pra sexta, que é classificar uma emoção. Não quero dizer rotular, porque daí fica... Eu acho que essa palavra não combina em relação à emoção, mas classificar uma emoção. Como classificar uma emoção, Amanda? A mãe ou a figura materna, ela classifica uma emoção, desculpa, de forma explícita. Como? Estão lendo um livro, e daí vocês abrem o livro e tem uma pessoa vermelha, muito vermelha. Geralmente nos desenhos tem, algum desenho assim de quando tá com raiva. Aí você fala assim, você tá classificando a emoção dessa pessoa de uma forma explícita, ao invés de estar perguntando pra criança. Pra ela saber, olha, essa pessoa aqui tá com muita raiva. A criança pode perguntar, mas por quê? Daí você pode dizer, porque ela tá com o rosto vermelho, ela tá com o punho fechado. Muitas vezes a gente fica com a mão fechada, ou fica mais duro, fica mais tenso. Ela tá com o olho mais cerrado, tá assim, com os dentes mais trincados, entendeu? Então assim você também vai falando pra criança. Por isso, gente, que às vezes quando a gente vê o adulto falando assim pra criança, para de chorar, não tá doendo, não aconteceu nada.
A criança fica pensando assim, olha, mas eu tô sentindo dor, eu tô triste e agora eu vou começar a me sentir frustrado. Por quê? Porque além do adulto, pai, mãe, né, qualquer adulto ali de responsabilidade da criança tá dizendo que não aconteceu nada, sendo que aconteceu, ele sabe, aconteceu com ele. Diz pra eu parar de chorar, quer dizer, eu tô triste porque tá doendo, mas a pessoa tá dizendo que eu tenho que parar de chorar, como eu tenho que ser forte, não ficar chorando e fingir que não aconteceu. Ela começa a ficar frustrada, porque toda a emoção dela em relação àquela situação tá sendo invalidada. Então, o que acontece? A criança chora mais, a criança pode gritar mais, porque a criança, óbvio, ela tá começando a ficar irritada. Olha só o que a gente falou pra ela até ali. Então, gente, por isso que sempre é muito importante a gente tá validando todas as emoções, tá fazendo, tá colocando em prática, né, essas dicas aqui que eu passei pra vocês. Dá pra fazer, como eu disse, em qualquer momento, vendo filme, lendo história, na rua até, a gente às vezes tá olhando pras pessoas. Tem pessoas que estão chorando, as pessoas podem estar bravas, as pessoas podem estar frustradas. Então a gente pode também estar dando esse exemplo na rua, ela olhando as pessoas, tá? E isso é muito importante também, tá mostrando como as outras pessoas estão se sentindo, pra ela também ter a perspectiva do outro. Uma coisa que eu também acho muito importante pra criança, em relação à emoção, vou dizer aqui pra vocês. Por exemplo, aconteceu alguma situação e a criança chorou. Só que tinha outra criança que não chorou, que se fechou, ficou quieta. Você também pode estar explicando para a criança que cada pessoa reage emocionalmente de uma forma, Ou seja, eu posso chorar quando alguma coisa acontece comigo, mas a outra pessoa pode ficar com raiva. Ou a outra pessoa pode ficar frustrada. Ou a outra pessoa ser indiferente, não tô nem aí. Ou a outra pessoa ficar quieta, não querer conversar, não querer ficar perto das outras pessoas naquele momento. E tá tudo certo, gente, porque cada um reage de uma maneira. Por isso que eu tô falando que é sempre muito importante dar todas essas perspectivas de emoção para as crianças. Porque o que acontece lá na frente? Essa criança cresce com maturidade emocional, ela consegue se colocar no lugar dos outros. Ela não vai nunca, pode ser que aconteça, né? Não nunca, nunca diga nunca. Ela não vai estar invalidando o sentimento de outra pessoa, a emoção de outra pessoa. Ela vai estar também olhando por outro ponto de vista, né? Nossa, eu tô reagindo assim, mas aquela outra pessoa reagiu de outra forma. E de repente eu tô julgando aquela outra pessoa. E não digo que isso serve só pra criança, serve pra tudo, né? Quantas vezes, falo por mim também, eu julgo alguém porque eu tô vendo a pessoa ter um determinado comportamento, mas assim, eu tô vendo aqui em cima, eu tô vendo o topo. Eu não tô vendo o que tá acontecendo ali embaixo. Então, quem sou eu pra tá dizendo, pra tá julgando, pra tá apontando aquela pessoa? Quem somos nós, né? Porque a gente não tá sabendo o que tá acontecendo com a pessoa em outro momento. Em outro momento não, o que tá acontecendo com ela. Então, isso tudo é muito importante. Acho que, como eu falei pra vocês, acho que essa é uma das fases, assim, dessa parte das emoções das crianças, quando elas começam a fazer birra, quando elas choram e parece que estão inconsoláveis, ou quando a gente tá muito irritada e a gente não consegue lidar com essas emoções que elas estão sentindo. Eu acho que isso é muito importante, muito difícil, mas também a gente aprende com isso, não só as crianças, né? Então é uma troca, porque as crianças também acabam ensinando pra gente em relação às emoções.
Bom, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Como eu sempre falo aqui, eu sei que tem pessoas que não gostam de perguntar aqui no público, não tem problema, pode ir lá pelo direct e perguntar, olha, eu queria perguntar isso na live, mas fiquei, né, não me senti bem perguntar ali na frente das outras pessoas, não tem problema, quem quiser pode perguntar aqui, eu deixo bem à vontade, quem quer falar aqui, quem não quer. Espero que tenham gostado. Gente, semana passada a live, como eu digo, né, fica 48 horas, 2 dias, aqui no Instagram e depois vai lá pro canal do YouTube Psique da Criança. Semana passada era pra fazer pelo YouTube, mas deu um monte de coisa errada e eu acabei não conseguindo. Aí a gente veio pra cá e fez no Instagram. Esse vídeo vai ser a mesma coisa. Só que o vídeo da semana passada, ele não foi pro YouTube, tá? Então, ele não tá nem aqui nem no YouTube. Eu não consegui ainda baixar ele lá. Mas esse aqui eu vou baixar e depois eu vou colocar lá. E daqui 2 dias eu deleto ele daqui. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por estarem aqui, né? Fazendo companhia, participando, pra gente trocar as informações. Desejo a vocês uma excelente quinta-feira, um excelente final de semana. Quinta-feira que vem tem mais, toda quinta-feira, né? Eu já sempre falo aqui no finalzinho, toda quinta-feira às 7 da noite a gente tem live aqui. Se mudar por algum motivo, um dia, por exemplo, na semana que vem não vou conseguir fazer na quinta, vou fazer na quarta. Aí eu aviso pra vocês, tá? Mas aviso com antecedência, né, gente? Mas se não, é toda quinta-feira, às 7 horas aqui no nosso bate-psique, tá? No nosso ponto de psique aqui, onde se bate o ponto, né? Então é isso, ó. Um beijo pra vocês no coração, um excelente feriado, não, né, gente? Final de semana. E uma excelente noite. Fiquem bem e muito obrigado. Muito obrigado.